Continuando agora a correção, iremos para a página 165 e a primeira questão diz: escreva o número natural que é a raiz quadrada aproximada por falta de 78. Então, raiz quadrada de 78. O número que se aproxima mais dessa raiz é o 8, porque 8 vezes 8 é 64. Se eu colocasse 9, 9 vezes 9, 81, passaria desse valor. Então, por falta é 8. Raiz quadrada de 80, o número mais próximo também é 8. 8 vezes 8, 64. Se fosse 9, 9 vezes 9, 81. Passaria do valor. Raiz quadrada de 39, o mais próximo é 6. Então, por falta, seria 6. Raiz quadrada de 42, o mais próximo também é 6 por falta. Se fosse por excesso, seria 7. 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 140. Então, o mais próximo seria 11. E raiz quadrada de 145 seria 12. 12 vezes 12, 144. Faltaria pouco para chegar a 145. Se fosse 13, passaria, que daria 169. Raiz quadrada de 208. Então, o mais próximo é o 14. E raiz quadrada de 215, o mais próximo também é 14. Então, lembra que são raiz quadradas aproximada por falta, tá? Então, aqui nós temos esses valores para a primeira questão. Passaremos agora para a questão 2, que é uma pergunta. Por que algumas respostas do exercício anterior são iguais? Então, eles são iguais por causa da aproximação. Por causa da aproximação que foi feita, ok? Terceira questão. Encontre a raiz quadrada aproximada por falta com uma casa decimal. Então, a gente viu na aula passada também como calcular essas raízes quadradas por falta. E aqui a gente vai 57 dá 7,5. Raiz de 69, 8,3. É o número que mais se aproxima sem ultrapassar 69. 8,3 vezes 8,3 dá bem próximo de 69. Raiz quadrada de 78, o que mais se aproxima então, eu vou colocar aqui aproximadamente, tá? Eu nem vou colocar igual, aproximadamente. Aproximadamente 8,8. Aqui, 9,3. Tá? O valor mais próximo sem ultrapassar 87, com uma casa decimal. De 94, qual seria o valor aproximado? 9,6. Para 105, raiz quadrada por falta com uma casa decimal, 10,2. Raiz quadrada de 130, aproximadamente 11,4. E raiz quadrada de 147, aproximadamente 12,1. Então, lembra que aqui a gente está procurando raiz quadrada por aproximação por falta, tá? Não dá exatamente o 57, por exemplo, chega próximo sem ultrapassar. Todos esses aqui nenhum ultrapassa, por isso que diz por falta. Agora a gente vai passar para a questão 4. A questão 4 é uma questão que também fala sobre aproximação e diz: em cada item, indique no caderno o valor que mais se aproxima da raiz procurada. Então, aqui eu tenho 3 valores. Para eu saber o valor que mais se aproxima, eu multiplico ele por ele mesmo. 3,5 vezes 3,5, depois 3,7 vezes 3,7 e 4,1 vezes 4,1. O que não passou, tá? O que se aproxima sem ultrapassar é o que eu marco X. Na letra A é 3,5. Na letra B, o resultado aqui seria 4, embora passa 4 vezes 4, 16, mas o 5 passa muito mais e o 6 também. Então, o que mais se aproxima, mesmo que passe, tá bom? 25,3, o que mais se aproxima é 5,2, porque esse aqui fica muito abaixo do valor procurado. O próximo, letra D, 45,1, 6,7, é o que mais se aproxima. 68,9, o que mais se aproxima é o 8. O 80
o que mais se aproxima é 8,93. E o último de 2.000, o que mais se aproxima é 40. Então, esses são os resultados que vocês devem marcar, tá bom? E podem fazer a conferência com a calculadora se acharem necessário. Questão 5, que também é uma questão com calculadora, diz assim: com a calculadora, mas sem usar a tecla de raiz quadrada, encontre a raiz aproximada com 2 casas decimais. Então, para quem fez o cálculo certinho, tá? Foi fazendo por tentativas e encontrou essa aproximação com 2 casas decimais, que a gente chama aproximação para centésimos. Então, vamos ver quem acertou. Então, 89. Então, aqui o resultado seria, por falta, 9,43 aproximadamente. Se for por excesso, seria 9,44. Raiz quadrada de 126, 11,22 por falta. Se fosse por excesso, 11,23. 230, aproximadamente, 15,16. Por falta, se fosse por excesso, 15,17. 366, aproximadamente 19,13. Por falta, se fosse por excesso, 19,14. Letra E, aproximadamente 20,24 por falta. Se fosse por excesso, 20,25. 1.715, aproximadamente 41,41 por falta. Se fosse por excesso, 41,42. 1999, 44,71 por falta ou 44,72 por excesso. E a última, letra H, 59,14 por falta e 59,15 por excesso. Questão 6. A questão 6 também é uma questão de calculadora e diz: com auxílio da calculadora, mas sem utilizar a tecla de raiz, encontre a raiz aproximada com 3 casas. Então, vamos aqui achar a raiz quadrada com aproximação para 3 casas decimais. Então, vou colocar aqui também os valores aproximados só por falta, sem utilizar aproximação por excesso. Então, aqui, raiz de todos. Quem fez com a calculadora pôde conferir. O resultado da letra A, 11,357 aproximadamente. Letra B, 415, 20,371. Todas aproximação por falta, tá? 3 casas decimais por falta. Letra C, raiz quadrada de 97, 9,848 aproximadamente por falta. Letra D, 7,469 aproximadamente. Letra E, 12,541 e o F, 19,649. Então, todas por falta. Então, repetindo, 11,357, 20,371, 9,848, 7,469, 12,541 e o último 19,649, todas por falta. Questão 7 diz assim: agora, usando a tecla da raiz quadrada da calculadora, determine as raízes quadradas das atividades 5 e 6 e depois pergunta: os resultados que você havia calculado estão de acordo com os novos resultados? Então, quem foi honesto nessa atividade vai poder verificar se sim ou não, né? De acordo com o que fez. Se o seu cálculo de estimativa, de tentativa deu certo, a resposta aqui deveria ser sim, tá? Questão 8. Efetue a decomposição dos números a seguir em fatores primos. Então, vamos lá, a decomposição desses números. Efetue a decomposição dos números a seguir em fatores primos. Vamos começar pela letra A, 3.600.
Então, aqui, 3.600 dividido por 2 dá 1.800. Dividido por 2 dá 900. Por 2, 450. 450 por 2 dá 225. 225 por 3 dá 75. 75 por 3 dá 25. Por 5 é 5 e por 5 dá 1. Então, isso aqui é a decomposição de 3.600. Letra B. Letra B, 1.521. Então, ele não é número par. Então, eu não posso começar dividindo por 2. Vou começar dividindo por 3. 1.521 por 3 dá 507. 507 por 3 dá 169. 169 só divide por 13, que é 13. E 13 dividido por 13 dá 1. Divisão, a fatoração do número 1.521. E a letra C, vou colocar aqui um pouquinho embaixo. Letra C, 3.969. Também não é número par, eu começo dividindo por 3, nesse caso. Então, 3.969 dividido por 3 dá 1.323. Dividido por 3 dá 441. 441 por 3 dá 147. 147 por 3 dá 49. 49 por 7 dá 7. E 7 dividido por 7 dá 1. Então, são as 3 decomposições em fatores primos dos números da questão 8. Finalizando a questão 8, pede aqui, ó. Agora calcule a raiz quadrada dos números acima. Então, raiz quadrada de 3.600, de 1.521 e 3.969. A gente pode, através da fatoração, calcular a raiz quando a gente não sabe. Então, aqui no caso, eu tenho, ó, como é raiz quadrada, eu vou separar 2 a 2, tá? E se eu colocar dentro de um radical, 2 ao quadrado, mais uma vez, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado, eu posso retirar esses números que estão ao quadrado do radical. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60. Ou seja, a raiz quadrada de 3.600 é 60. A mesma coisa eu posso fazer com 1.521. 3 ao quadrado, se colocar na raiz, 3 ao quadrado e 13 ao quadrado. Se o número está elevado ao quadrado dentro da raiz quadrada, ele sai, então aqui vai ficar 3 vezes 13, que é 39. Então, raiz quadrada de 1.521, 39. E o último, raiz quadrada de 3.969, fazendo aqui, vendo aqui o que nós fizemos na fatoração, eu tenho 3 ao quadrado duas vezes. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 7 ao quadrado. Esses números vão sair 3 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 7 é 63. Então, significa que a raiz quadrada desse número é 63. Passaremos agora para a questão 9. A questão 9 diz: use os valores aproximados abaixo e a decomposição em fatores primos para, em cada item, encontrar a raiz aproximada. Aqui deu o valor aproximado da raiz de 2, raiz quadrada de 2, raiz aproximada da raiz quadrada de 3 e raiz aproximada da raiz de 5. Onde a gente vai usar isso? Então, como falou aqui, primeiro a gente vai decompor em fatores primos cada um desses números aqui. Vamos começar por 405. 405 dividido por 3 dá 135. 135 dividido por 3 dá 45. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, aqui eu tenho dentro da raiz 3 ao quadrado. Novamente, 3 ao quadrado. E o 5 que ficou sozinho. 3 ao quadrado e 3 ao quadrado fica fora. E a raiz de 5 repete. 3 vezes 3 dá 9.
e repete a raiz de 5. 9 vezes. Eu vou pegar aqui na questão o valor da raiz aproximada de 5, 2,2. Raiz de 5 troca por 2,2. E 9 vezes 2,2, 19,8. Esse valor é que vai ficar aqui, 19,8. Valor aproximado. E cada uma dessas fatorações vão ser feitas com esses outros aqui. Vamos fazer a letra B, 882. Vamos à fatoração de 882. 882 dividido por 2, 441. 441 dividido por 3, 147. 147 dividido por 3, 49. 49 dividido por 7 dá 7 e 7 dividido por 7 dá 1. Agora, esses fatores aqui eu vou colocar no radical. O 2 sozinho, não tem expoente, porque ele é único. 3 ao quadrado e 7 ao quadrado. Então, aqui multiplicando dentro do radical. E a gente vai eliminar aqui os que estão com um expoente elevado ao quadrado. Então, aqui sai o 3, sai o 7 e dentro do radical fica o 2. 3 vezes 7 é 21, vezes o valor da raiz de 2. Raiz de 2, 1,4, vezes 1,4. E agora vamos fazer a multiplicação, que é 29,4. Tá? Então, é isso que deve ser feito em cada um dos itens da questão 9. Vamos passar para os próximos resultados. Então, fazendo os resultados, o mesmo que foi feito com esses outros, então aqui a gente já fez 29,4. Esse vai dar 294, 12,6, 126 e 20,4. Esses são os valores das raízes aproximadas, utilizando raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5. Passaremos agora para a questão 10. Na questão 10, pede para calcular as raízes. Então, vamos iniciar. E a letra A, raiz quadrada de 50 98avos. Então, aqui, raiz quadrada, 50 não tem raiz quadrada exata, nem 98, mas eles dois podem ser simplificados. Então, simplificando por 2. 50 dividido por 2 dá 25. 98 dividido por 2 dá 49. Agora sim, é possível achar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 49 é 7. Fazendo aqui a raiz quadrada de 529. Ou 5,29, dá 2,3. Aqui também eu vou fazer a simplificação por 3. 12 dividido por 3 é 4. 2.523 dividido por 3 dá 841. Para achar a raiz quadrada de 4 é 2 e de 841, 29. E a raiz quadrada de 13,69, 3,7. Então, esses são os resultados da questão 10. E essa questão pede para encontrar o erro. Encontre o erro em cada uma das resoluções abaixo. Então, a gente tem que olhar todos os fatores e as divisões. 208 dividido por 2 dá 104. 104 dividido por 2, 52. 52 dividido por 2 dá 26. 26 dividido por 2 dá 13. 13 dividido por 3 não pode, não dá exato. Então, o erro está aqui, ó. 13 dividido por 13 seria o exato, o correto. Então, aqui, errado. Letra B. 1.568 dividido por 2, 784. 784 dividido por 2, 392. Dividido por 2, 196. Dividido por 2, 98. Por 2, 49. Por 7 dá 7. Por 7 dá 1. Aqui tá certo. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5 vezes. E 7 ao quadrado, ok. Só que aqui, quando passou para cá, ó, ficou 2 ao quadrado. Então, aqui tá o erro. Tá? Então, essa questão, o erro tá aí. Então, sempre que vai se fazer esse tipo de fatoração para fazer a extração da raiz quadrada, tem que ter muito cuidado na divisão. Não posso fazer a divisão quando sobra resto. Nem posso colocar os fatores. Por isso que o importante é aqui, ó.
sempre colocando ao quadrado de 2 em 2. Ficaria mais fácil, nesse caso aqui, 2 ao quadrado e 2 sozinho. E depois o 7 ao quadrado. Aqui, esses dois sairiam. O 7 ao quadrado sairia e dentro da raiz ia ficar somente o 2, que não tem expoente igual ao do índice do radical. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. 28 vezes o valor da raiz de 2, tá? E aí, seria calculado o valor da raiz aproximada, significa que essa raiz não é exata. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Repetiria o valor da raiz de 2, como a gente fez nas questões anteriores aqui, ó, quando houve aproximação. Então, finalizamos a correção da página 185. Correção da página 165. Iniciaremos no próximo vídeo, dando sequência à correção das páginas que ainda faltam fazer. Atenção nas correções, tá? Não deixem questões erradas e, se for necessário, revejam mais de uma vez o vídeo para poder tirar as dúvidas que eventualmente ficarem, tá? Então, boa correção para vocês.